Fala galera, tudo bem? Mais uma vez vamos falar sobre Champions aqui. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais tarde, aliás, até deixo o convite aqui, sempre nas quartas-feiras de Champions, assim que os jogos acabam, tem a live no UOL, então direto eu acabo divulgando também no próprio Twitter, em qualquer rede social aí também do UOL vocês vão poder acompanhar lá o link. Então eu tô com o Mauro César, tô com o Júlio Gomes, e a gente fez isso nessa quarta-feira, então até por isso o vídeo sendo publicado aqui no canal um pouquinho depois, e naquele esquema também que eu já tinha feito ontem, um vídeo sobre um jogo, depois eu posto sobre outro jogo também, então pode ficar tranquilo que nesse aqui eu vou falar sobre a vitória do Borussia Dortmund sobre o Sevilha, mas mais pra frente, não sei se ainda na noite dessa quarta-feira, se na manhã da quinta-feira eu publico também o jogo da vitória do Porto para cima da Juventus. Então vamos falar sobre o jogo, usar o campinho, falar sobre alguns aspectos táticos também dessa partida, que teve o Haaland como grande protagonista, né? Não foi o único grande destaque do jogo, mas um grande protagonista. Ainda mais no dia seguinte de uma grandíssima atuação individual do Mbappé, numa daquelas noites memoráveis de Champions, o hat-trick no Camp Nou contra o Barcelona. No dia seguinte, outro cara, que é um dos grandes atacantes aí pro futuro, deixa sua marca na Champions. O Mbappé com 22 anos, o Haaland com 20 anos, então a gente tá falando de caras que podem marcar aí uma década de Champions, sem dúvida alguma, em relação a marcas importantes, eventualmente títulos também. Aí, claro, vai depender muito da sequência da carreira de cada um, não é esse o tema agora aqui do vídeo. Vamos falar sobre a vitória do Borussia Dortmund diante do Sevilha, e eu acho que é um jogo que passa muito por cenários, como o contexto favorece, potencializa características de um lado ou prejudica as do outro. Porque quando a gente fala das escalações, o Borussia Dortmund fez modificações, é verdade, mas quando a gente olha para o lado do Sevilha, a gente vê uma estrutura que já vinha sendo utilizada. Claro, a ausência do Lucas Ocampos é muito importante, o Acunha também não jogou na lateral esquerda, jogou o Escudeiro como lateral, pela esquerda teve a volta do Jesus Navas para a direita, com o Koundé e Diego Carlos formando a dupla de zaga, então a ausência ali era o Acunha, mas especialmente a ausência do Ocampos tira esse jogador mais vertical, mais agudo, mais incisivo do lado do ataque. Isso tem muito a ver com os complementos para a forma desse Sevilha jogar. No meio-campo, com Fernando, Juan Jordan e com Rakitic, Papu Gomes partindo da esquerda para dentro, Susso partindo da direita para dentro. Antes de falar sobre os mecanismos, do outro lado, Borussia Dortmund teve uma linha com 4 na defesa, com Morey jogando como lateral pelo lado direito, Rafael Guerreiro como o lateral pela esquerda, o Henry Can foi o primeiro volante, o volante mais recuado, jogou à frente de 2 zagueiros, até eu tinha dúvida antes da bola rolar se ele não seria um terceiro zagueiro, porque poderia jogar assim, até como uma forma de liberar os alas para acabar batendo com os laterais do Lopetegui, que são muito importantes na forma do Lopetegui atacar, mas não, o Henry Can jogou como esse primeiro volante de um trio de meio-campistas, ele centralizado, à direita o Bellingham, à esquerda o Dahoud. Então o meio-campo mais encorpado, abrindo mão de um dos meias. Brandt ficou como opção, o Reina também não foi titular, e aí o Royce à direita, Sancho à esquerda e o Haaland à frente. Então o Sevilha chega a abrir o placar, é verdade, e numa boa inversão de bola do Fernando, encontrando o Susso do outro lado para o chute desviado, mas eu acho que acima de tudo é um jogo muito marcado pela diferença de ritmos e de que forma um time condiciona o outro. É aquela história que eu várias vezes repito aqui, né? Muita gente tem o hábito de perguntar, pô, mas não é nem perguntar, é se questionar, por que tal time não joga sempre assim? Por que não é sempre assim? Porque o adversário nem sempre é esse, o contexto do jogo nem sempre é esse, o cenário que se apresenta nem sempre é o esperado ou que te deixa mais confortável. E acho que a explicação do jogo passa por aí, porque o Sevilha vinha sendo mais time coletivamente do que o Borussia Dortmund. A gente até pode falar que o Borussia Dortmund tem mais talento individual, potencial nos seus homens de frente para decidir a partida. Agora, quantas vezes o Borussia Dortmund tem um cenário que se apresenta permitindo espaços para as transições num cenário, num roteiro de 35, 40% de posse de bola? Não é sempre. Geralmente os adversários tentam exatamente reduzir espaços. Entregar a bola ao Borussia Dortmund pode significar tirar a velocidade para acionar esses jogadores que podem desequilibrar tanto. Mas o Sevilha não ia abrir mão das suas características. E o Sevilha é um time que tenta ditar o ritmo do jogo a partir da posse de bola. Então aí não é uma questão apenas de então, num choque entre um time muito forte nos contra-ataques, como o Borussia Dortmund, contra um time de posse, quem vai levar melhor é o time do contra-ataque. Não necessariamente, não tem resposta exata para isso. Vai depender da execução. E acho que o roteiro do jogo passa por isso. As execuções e, acima de tudo, a partir das execuções de estratégias diferentes, um time parecia estar numa marcha acima do outro. A rotação, o ritmo. E é nesse cenário
que o Borussia Dortmund castiga o Sevilla. Falando um pouco sobre questões de saída de bola, né? O Sevilla usa muito os seus laterais atacando, são os jogadores que ocupam esses corredores, que atacam a linha de fundo. O Sevilla usa muito os seus meio-campistas iniciando a saída de bola junto com os zagueiros, que são caras confortáveis com a bola, com desse projeta, tem passe longo, o Diego Carlos também tem passe longo, mas os laterais costumam aparecer bem, numa altura bem maior do campo, bem espetados, aparecendo lá na frente. E agora, quando você tem Papo Gomes de um lado e Susso do outro, você tem articuladores dos lados para dentro. Não tem aquele ponta incisivo para chegar como um atacante para dar suporte ao En-Nesyri, que quase não apareceu dentro da partida. Então você passa a ter um jogo que depende ainda mais da profundidade dos laterais para colocar velocidade, na ultrapassagem, na inversão de um lado para o outro. Por dentro, o Sevilla tem usado muitas vezes até um mecanismo na saída de bola que coloca cada vez mais peso no Juan Jordan, que tem sido um jogador fundamental do Sevilla, do Lopetegui, e num primeiro momento a gente enxergava o Rakitic à frente de uma dupla de volantes, né? Então ficava o Fernando à esquerda, o Juan Jordan à direita, Rakitic à frente. Era em tese um encaixe do meio campo ali. O Rakitic tentaria incomodar a saída de bola do Henrique Can, enquanto atrás dele estariam os outros dois volantes batendo teoricamente com os dois meio-campistas do Borussia Dortmund. Isso não, estou espelhando de uma forma mais rasa aqui, sem aprofundar muito nesse aspecto. Mas essa era a distribuição inicial. Só que como eu falei, esse era um cenário menos frequente. O Sevilla ficava muito mais com a bola. Então a gente tem que se preocupar muito mais com como era a distribuição do Sevilla para sair jogando, para avançar. E o Borussia Dortmund nem foi aquele time agressivo para pressionar o tempo inteiro na área adversária. O Borussia Dortmund até esperou um pouco mais. E isso fazia com que o Sevilla tivesse o espaço, o campo, para avançar alguns metros, pelo menos até a faixa central ali, a linha do meio campo. Começando com os zagueiros, tentando encontrar os laterais, que não estavam subindo tanto quanto deveriam e poderiam dentro do que esse time pede, do que essa estrutura pede, e na saída de bola, em alguns momentos, até para dar uma liberdade para o Fernando se projetar, para ter melhores passadores iniciando, Rakitic e Juan Jordan iniciavam a saída de bola. E o Fernando nem sempre era esse cara que dava o princípio da saída de bola ali. Só que o que começa a acontecer? E aí eu já falei sobre o gol do Susso, que sai de uma boa inversão do Fernando, justamente achando o Susso do lado oposto, que vai pro drible, consegue tirar do Sancho, a finalização ele leva sorte com desvio e tudo. Mas o ponto é, como nascem os gols do Borussia Dortmund? Nascem de um enorme repertório do Haaland, né? Se a gente for falar, os 3 gols do Borussia Dortmund têm participação direta do Haaland de formas muito diferentes, né? No primeiro gol, é o Haaland como pivô, saindo da referência, caindo pelo lado, ganhando o duelo, primeiro de costas, depois conseguindo drible em espaço curto para acelerar e acionar a sequência da jogada para o chute do Dahoud, um belíssimo chute de fora da área, empatando a partida. Depois, tabela dele com o Sancho, que é belíssima para chegar ao gol do 2-1. Tem no meio desse período aí uma tentativa de passe em profundidade para ele, que aí é o clássico Haaland, o Haaland que rompe a linha de defesa para se projetar nas costas dos zagueiros e chegar antes por essa capacidade que ele tem física e de antecipação mesmo, na explosão, na arrancada ele ganha dos defensores e chega na frente. E é um pouco, não exatamente, o que acontece no terceiro gol. O terceiro gol é, de novo, velocidade a partir de uma roubada de bola, transição. É até o Papo Gomes quem perde a bola no centro do campo e tem o Reus acionando o Haaland para a capacidade dele de finalização. Então a gente viu gols de tipos diferentes de participações do Haaland, mas com ele como grande personagem, um grande protagonista, fazendo a jogada do primeiro e fazendo os outros 2 gols do Borussia Dortmund, que naquele momento do jogo parecia um time muito confortável em ok, a posse de bola é do Sevilla, o Sevilla vai tentar sair jogando, ótimo, eu só espero, porque quando eu recuperar a bola, eu tenho jogadores que são fatais nesse tipo de jogada, Reus, Haaland e Sancho. Sancho fez grande partida também. A capacidade de drible dele é muito grande, isso não é novidade, né? Esse repertório dele para os dribles, para as arrancadas, pelo lado ou por dentro. E com campo para fazer isso, fica ainda mais fácil potencializar essa característica do Jadon Sancho. E é importante também o papel dos 3 meio-campistas do Borussia Dortmund, né? Então, ao olhar para esse fator de como limitar a participação dos laterais do Sevilla, de um lado, Bellingham, garoto, é sempre bom lembrar a idade dele, um jogador extremamente jovem, mas que já tem uma relevância muito grande, e é um Borussia Dortmund desfalcado também, né? Sem peças importantes, para citar uma delas nessa faixa central, o Witsel. Então, ele de um lado, o Dahoud do outro, os dois tiveram um peso muito grande em proteger os lados do campo, ajudar na proteção aos laterais, e os laterais não ficavam necessariamente presos a uma linha mais estreita de marcação, eles saíam para dar esse combate, o Sevilla não incomodava tanto pelos lados, e aí vem um cenário que vale citar,
que já é o cenário do segundo tempo, que já é um outro momento, que tem o Sevilla com o Lopetegui tentando dar uma resposta. Se no primeiro tempo esse contexto foi muito favorável ao Borussia Dortmund das transições, o Sevilla vai tentar sair jogando. Tem uma troca de passes num ritmo mais lento, o Borussia Dortmund recupera, acelera e castiga. No segundo tempo, o Lopetegui muda. E aí ele recua o Fernando para uma espécie de um trio de zaga, para ter mais um jogador para o momento em que você perde a bola, você está mais protegido. Você não vai ser tão castigado a partir do momento em que perde a bola nessa faixa central. E mais do que isso, com um terceiro elemento na saída de bola, um terceiro zagueiro, e ele coloca inclusive o Gudeli, né, para ser um outro volante, ele protege um pouco mais, ele não deixa de ter dois volantes fazendo a saída de bola, mas agora são 3 zagueiros atrás deles, inclusive com maior liberdade para o Koundé, por exemplo, eventualmente arrancar, se projetar pela direita, mas acima de tudo para ganhar pelos lados do campo, liberdade e altura dos laterais, porque eles precisam ocupar os corredores, senão o Sevilla sem o Ocampos pouco vai conseguir agredir ou rondar a área adversária, criar situações de gols. E o Sevilla compete melhor dentro da segunda etapa a partir desses ajustes. E aí, claro, também tem a ver com outras substituições. O Luuk de Jong acaba sendo importante, né, entrando e sendo o cara, inclusive, do outro gol. Estou olhando aqui justamente para não lembrar, para não esquecer das substituições especificamente, mas o Oliver Torres é outro, que entra para ser mais um meia nessa segunda altura, então agora o Sevilla passa a ter 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, um atacante com os alas, com os laterais como alas. Então o Sevilla consegue encontrar com mais sentido esses meias, porque era algo que não acontecia. Aí também tem uma outra discussão, que é tema mais para frente, vai depender da sequência de jogos também, que é o encaixe do Papu Gomes em que tipo de espaço do campo. Onde ele vai ficar mais confortável, ele pode acrescentar mais. Que é algo até que eu cheguei a falar um pouco no vídeo sobre a transferência, que era uma curiosidade. Ele vai ser o meia central de um 4-2-3-1, à frente dos volantes, para não precisar mexer no Suso, que é um articulador vindo da direita para dentro, e no Ocampos, que é um ponta mais vertical e que tem uma função fundamental no Sevilla do Lopetegui. Ou ele vai ser um ponta que traz para dentro. Dessa vez ele ficou um pouco sem espaço, sem função, um pouco perdido dentro de campo, tentando participar mais do jogo, mas sem ser de uma forma mais efetiva. Enfim, acho que esses são alguns dos tópicos. Como eu falei, Haaland, protagonista, brilhante partida, de um cara que tem números impressionantes para quem tem a idade que tem, só 20 anos, já é um personagem tanto em Champions, em Bundesliga, onde quer que ele entre em campo, mas outros jogadores foram muito bem também nessa vitória importante do Borussia Dortmund, que parecia que poderia encaminhar bem o confronto, mas o 3-2 acho que mantém tudo bem aberto, bem equilibrado, assim como o gol da Juventus diante do Porto também equilibra um confronto que poderia ter saído com uma vantagem maior. Mas isso é assunto para o próximo vídeo que eu postar aqui, que vai ser a análise justamente dessa partida entre Porto e Juventus. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí no canal, deixa a curtida no vídeo, até a próxima.